Estes homens conseguiram alterar a história empresarial de um país. Fazem parte de uma época em que o empresariado nacional estava condicionado, limitado a um ambiente de negócios desfavorável. Durante anos e anos, o empreendedorismo em Moçambique estava como que condenado. Isto porque após a independência e depois de um conflito interno, Moçambique apostou numa economia centralmente planificada. O Estado exercia uma alta influência sobre a economia, como regulador, como legislador e como empresário, através de gestão e controlo das empresas públicas, estatais e intervencionadas. Muitos empresários, neste caso, contactavam pessoalmente os ministros para poderem resolver os problemas que tinham nas suas empresas e daí que... Mas esses problemas eram comuns para todas as empresas, para todos os empresários. E daí que havia necessidade, sim, de nos juntarmos e termos um único defensor, neste caso, do setor privado, ou a ponte, neste caso, para o diálogo público-privado. Todos que quisessem fazer negócios queriam falar com o ministro, não é? Porque era assim, e não havia, digamos, uma estrutura governamental que facilitasse o ambiente de negócios. Em 96, o então Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Dr. Odemir Baloi, em plena reunião, perguntou-nos porque é que nós estávamos divididos e queria saber se existia alguma possibilidade de termos algum diálogo. Daí que nós, lembro-me, saímos no intervalo dessa reunião, éramos 14, 15 associações mais ou menos, e decidimos, portanto, organizarmos para dar uma resposta àquilo que tinha sido o desafio, portanto, feito pelo Governo. A burocracia e as barreiras administrativas eram excessivas, travavam o desenvolvimento do setor privado em Moçambique, impediam o progresso do país, desanimavam o tecido empresarial que se tentava impor. Ser empresário já era tabu, que já vinha com, digamos, com uma economia centralizada, num regime, digamos, marxista-leninista, onde o Estado era aglomerador empresarial e, portanto, esta personagem empresarial, o privado, era uma personagem que não era muito bem-vinda na altura. Havia um problema de legislação totalmente desatualizada. Uma lista que começava pelo próprio Código Comercial, que era de 1888, totalmente fora de contexto. Havia a questão do licenciamento, a legislação para o licenciamento era complicada. Naquela altura, lembro-me que uma pessoa, para poder criar uma empresa na área comercial, tinha que pedir autorização, tinha que pedir o parecer da Associação Comercial de Moçambique, ou seja, os concorrentes tinham que dizer se concordavam ou não com a entrada de uma outra pessoa no negócio em que eles já estavam. Então, já estavam a funcionar. Então, passava o processo, incluía a Associação Comercial de Moçambique. Com a adoção e implementação do Programa de Reabilitação Económica em 1987, o Estado, apoiado pelo Banco Mundial, caminha para uma economia de livre mercado. Implementa um programa de privatização das empresas. Adota este modelo de economia, mas não introduz reformas que apoiam e facilitam os negócios privados no país. É neste processo de sistematização dos problemas que o Governo, através do Ministro Baloi, lança um repto ao setor empresarial. A dizer que, bom, existem muitos problemas, mas a forma como são colocados não nos permite encontrar uma maneira de equacioná-los, porque cada um de vós representa uma área e tem as suas preocupações como as principais. Então era preciso encontrarmos um único interlocutor que pudesse falar em nome de todas as preocupações de todos os setores. Esse repto foi respondido com aquilo que é a criação da CTA. Criada a CTA, levantou-se o problema de sistematizar os problemas que eram muitos. É quando se convida o AFC e o FIAS do Banco Mundial, que financiaram o estudo daquilo que foi chamado mais tarde por barreiras administrativas ao investimento. Em 1996 nascia a Comissão de Trabalho das Associações, um grupo que trabalhava diretamente com o governo, que representava o setor privado, um pequeno grupo que queria ajudar a mudar o rumo da economia nacional. Esta comissão cresceu, desenvolveu-se
e fez tornar possível a existência de um mecanismo de diálogo entre o governo e o setor privado. Mecanismo este que existe até hoje, claro, em moldes diferentes, porque foi-se desenvolvendo. Portanto, para responder aos diferentes momentos, às diferentes solicitações que os diferentes momentos exigiam. Hoje, esta organização económica não governamental, a partidária, a Confederação das Associações Económicas, CTA, é uma plataforma de diálogo entre o governo e o setor privado, que trabalha em prol de um melhor ambiente de negócios em Moçambique, que promove e protege as oportunidades de negócios através da reforma de políticas económicas e reguladoras. Todos nós, governo e setor privado, queremos que as reformas sejam mais rápidas. Temos consciência que precisamos de instituições fortes que acompanhem o processo de reformas e apliquem as decisões tomadas, quer do Estado, quer a CTA, como órgão, e igualmente todos nós temos consciência que a comunicação entre nós é um dos meios sobre os quais permitirá que essa relação seja frutuosa em benefício da República de Moçambique. Com um movimento associativo ativo, forte e participativo, socialmente responsável, a CTA tem sido capaz de influenciar políticas económicas, de promover a competitividade e a qualidade empresarial. Os resultados, como eu dizia, são francamente possíveis. Documentos de políticas foram produzidos. Ao longo do tempo, alguns até foram revistos, no sentido de serem melhorados. A legislação foi profundamente alterada. O exemplo mais flagrante, mais corriqueiro, é o balcão único, que é um esforço notável, que tem um instrumento notável na facilitação da tramitação. Mas permanece um problema, como eu disse no início, a questão da atitude. Nós continuamos a não ter um serviço virado para o cliente, seja o cliente do Estado, que é o público em geral, sejam os clientes das empresas, dos serviços, enfim, que é de novo o público em geral, incluindo funcionários do Estado, como é óbvio. Portanto, creio que quando nós vencermos a batalha da atitude, que é um processo permanente, é uma luta permanente, os resultados serão muito mais visíveis e de maior impacto. Hoje, o Governo é um dos grandes parceiros da CTA. Reconhece o mérito e promove a sustentabilidade financeira da associação. A caminhada da CTA está facilitada, mas os parceiros internacionais que acreditaram neste pequeno e empenhado grupo de trabalho ainda fazem parte da história da CTA. Não há desenvolvimento com sucesso sem o setor privado ser o motor deste desenvolvimento. É esta que a CTA faz. A CTA põe pressão, ajuda o governo a criar o contexto onde o setor privado pode ser o seu trabalho econômico. Moçambique é um novo país, uma nação de jovens empreendedores, um palco de grandes investimentos, de grandes perspectivas económicas. Todos os dias nascem novas empresas privadas e a CTA orgulha-se porque contribui para esta nova realidade. Continua empenhada em melhorar o ambiente de negócios, em atrair mais investidores nacionais, em projetar o país no mundo, em garantir oportunidades aos que da terra são. Há um crescimento enorme da CTA. Também dizer que, primeiramente, houve um crescimento. O crescimento da CTA foi demasiado de fora para dentro. Quer dizer que foi muita gente a reconhecer a CTA fora, mas internamente, sob o ponto de vista da organização, nós éramos ainda uma unidade muito pequena. Precisamos de crescer e é nesse sentido também que estamos a crescer, fazer crescer a própria CTA sob o ponto de vista organizativo. E isso tem como desafio também o processo de descentralização da própria CTA. Quando criamos as CEPs, ao criarmos as CEPs, que são Conselhos Empresariais Provinciais, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que queremos que estas unidades
não centralizem tudo dentro da CTA sede, mas que vão resolvendo os seus problemas provinciais a nível do próprio governo provincial. A avaliação que eu faço neste momento é uma avaliação positiva daquilo que foram esses 18 anos da existência da CTA. Estou a falar, por exemplo, dentro do meu mandato, sem estar-me a referir dos outros colegas que lá passaram, nós tivemos a redução do IVA, a isenção do IVA na agricultura, que foi um grande ganho para este setor. Na CTA, trabalhamos em prol de Moçambique, por um melhor ambiente de negócios.